bom dia, graça e paz. Esse é o nosso café da manhã com Deus. E nesse dia de hoje, mais uma vez eu te convido a refletir comigo na palavra de Deus. Num tempo em que nós temos necessitado tanto do Senhor, da sua força, que você seja fortalecido nesta manhã pela palavra de Deus. Eu quero refletir com você em 1 Pedro 3,14, a parte A do versículo, onde ele diz assim: mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Nós temos vivido dias em que a expectativa ou a perspectiva de vida das pessoas não consegue ultrapassar, transcender o natural. Temos vivido dias de imediatismo. Pessoas têm frequentado igrejas, reuniões, com o objetivo de buscar bênçãos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, que está ali pronto para atender os seus desejos mais egoístas possíveis. Queridos, não é assim o Evangelho. Pedro ele traz um tema extremamente importante e difícil de ser compreendido nos dias de hoje. É muito difícil para qualquer pessoa, é claro, suportar insulto, calúnia, de repente dar a outra face. Talvez você já tenha passado por uma situação assim e ainda se lembre com raiva dessa ocasião. Quero te trazer à memória os nossos irmãos do primeiro século. Milhões de escravos sofreram aflições terríveis. O filme Spartacus retrata essa realidade entre os romanos. Os povos que eram derrotados nas guerras eram escravizados pelos vencedores e haviam também outros motivos que levavam à escravidão, como por exemplo as dívidas. Os credores levavam e a pessoa tinha que servir como escravo até pagar a sua dívida. Mesmo sujeitados a uma existência duríssima, muitos desses escravos, eles ouviram o Evangelho. Eles confiaram em Cristo. Muitos pertenciam a senhores maus, pessoas ruins mesmo, e eles sofriam nas mãos dessas pessoas. E principalmente por causa da sua fé, mas não negavam a Cristo. Os romanos, eles eram pessoas devotadas a ídolos de pedra e eles estranhavam os cristãos adorarem a um só Deus e ainda por cima um Deus invisível. O apóstolo Pedro, ele sabia da situação difícil que muitos escravos cristãos eram submetidos. E então dirigiu-lhes o encorajamento da leitura bíblica, que vale até hoje para todos os que sofrem por serem cristãos. A maioria das pessoas, elas não querem encarar o sofrimento ou abster-se de coisas ou de relacionamentos ou de posições por causa de Cristo. Elas têm preferido adaptar a vida que elas querem levar ao Evangelho do que se adaptarem ao Evangelho propriamente dito. Mas como é possível ser tão paciente e firme na fé, sem revidar as injustiças, sem negar a Cristo? Nessa hora, é bom lembrar que é louvável diante de Deus quando um filho seu sofre injustamente por causa da sua consciência cristã, por causa da sua fé. Na verdade, o próprio Cristo passou por isso e foi exemplo de sofrimento. Jesus, ele não revidou, não ameaçou, mas se submeteu ao mais justo dos juízes. O tempo todo ele sabia que Deus estava no controle. Ele agiu assim por amor a nós, pagando o preço pelos nossos erros para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar com o Pai. É tão triste, é lamentável ver que hoje em dia é como se isso não tivesse mais tanto valor. As pessoas se vendem por tão pouco. E por fim, Cristo sabe de tudo e Ele cuida de cada um de nós. Portanto, querido, se você
tem sofrido injustamente por causa de Cristo, tem sido perseguido, caluniado ou zombado por conta da sua fé. Continue firme, não se venda, não se renda ao sistema. Saiba que o Senhor ele tem um propósito e que Ele se agrada da fidelidade dos teus filhos. Eu te convido à fidelidade na manhã de hoje, a sofrer os sofrimentos de um justo. Não é vergonha, mas é uma grande honra sofrer injustamente por ter sido identificado com Jesus. Muitos querem fugir disso, mas o Evangelho nos chama para isso, para combater mesmo o bom combate. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra e que ela te fortaleça, que ela aumente a tua fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia.